Fala Fogão, buscando reconstruir sua imagem no mercado e valorizar sua marca, a diretoria do Botafogo mudou de estratégia no que diz respeito à busca pelo patrocinador master, tendo recusado inclusive proposta de cerca de 200 mil mensais pela posição mais nobre do seu uniforme. E já vou comentar em detalhes isso para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é que, segundo o jornal espanhol AS, o Rafael Navarro teria um acerto com o Real Valladolid, time que disputa a segunda divisão espanhola, porém tem interesse em utilizar o atleta no Valladolid Promessas, que disputa a terceira divisão do Campeonato Espanhol. Quero comentar aqui ainda que o atacante Fernandão, de 34 anos, passou nos exames médicos e agora só aguarda o Botafogo para poder assinar o seu contrato, que iria até o fim de 2022. E para encerrar, quero destacar aqui que com a saída de Diego Cavalieri e também de Lecaros, o Botafogo economiza momentaneamente cerca de 1,5 milhão até o fim do ano. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e caso não seja inscrito no Fala Fogão, clica aqui abaixo do vídeo no botão inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado para poder ativar todas as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeos e lives aqui no canal e ainda vai poder me ajudar a alcançar a marca dos 9.000 inscritos. A sua participação no crescimento do canal é absolutamente fundamental. Quero aproveitar também esse começo de vídeo para te convidar para a live de logo mais. Toda terça e quinta às 8h15 da noite tem live aqui no Fala Fogão e hoje o assunto é muito especial. A gente vai falar principalmente sobre o estádio Newton Santos. Como que o Newton Santos pode ser rentável para o Botafogo, uma vez que tem essas informações de que o Glorioso tem conversas avançadas com uma empresa do ramo de eventos para poder terceirizar a administração do local. Então fica o convite, 8h15 da noite, é só chegar aqui no Fala Fogão e entrar na conversa. Dito isso, vamos em frente ao nosso primeiro destaque, falando aqui sobre a situação de Rafael Navarro. Não é novidade para ninguém que o Rafael Navarro deve sair do Botafogo no fim dessa temporada, quando o seu contrato se encerra. Ele vem sendo um jogador importante nessa Série B do Campeonato Brasileiro, não dá para negar. São 7 gols marcados, 7 assistências, 14 participações diretas em gol do Botafogo. Ele e o Jean Carlos do Náutico são os atletas que mais participaram de gols das suas respectivas equipes. Então, logicamente, a gente tem que reconhecer, é um jogador importante para o Botafogo nessa temporada. Mas, infelizmente, os empresários do atleta e o próprio Botafogo não conseguiram chegar no denominador comum. O que a gente não podia esperar é que, segundo informações do jornal espanhol AS, o Rafael Navarro está de saída para o Valladolid, o Real Valladolid, que nesse momento está na segunda divisão espanhola. Só que o interesse do Valladolid, que é inclusive o time comandado pelo Ronaldo Fenômeno, ele comprou a maior parte das ações do Valladolid, ele está pensando em utilizar o Rafael Navarro no Valladolid Promessas, time que está na terceira divisão do Campeonato Espanhol. Sinceramente, o Rafael Navarro permanecendo no Botafogo, disputando uma Série A do Campeonato Brasileiro, ele só teria a ganhar, porque com toda certeza poderia se valorizar. O Botafogo é uma vitrine muito importante a nível nacional e internacional, mas a carreira do Rafael Navarro está sendo muito mal gerida, sinceramente, é a minha opinião. Trocar a oportunidade de disputar uma Série A do Campeonato Brasileiro para ficar na terceira divisão do Campeonato Espanhol, sinceramente, não me parece o movimento mais acertado, mas é assim que os empresários do Navarro estão gerenciando a carreira do atleta nesse momento. Agora, passando de um centroavante para outro, vale comentar aqui a respeito da situação do Fernandão, o centroavante de 34 anos que jogou sua última partida oficial em 25 de fevereiro, quando ainda defendia as cores do Goiás, passou nos exames médicos, deu tudo certo, 100% aprovado nos exames médicos. E agora o atleta só aguarda o Botafogo para poder fazer a assinatura do contrato. O Anderson Moreira recentemente comentou a respeito do Fernandão, dizendo que se tratava de uma oportunidade de mercado, um jogador de qualidade e que poderia agregar na próxima temporada. Então, as palavras do Anderson Moreira no programa Bem Amigos sinalizaram positivamente para a chegada do Fernandão. Então a gente pode interpretar aqui que o Anderson Moreira já está fazendo parte desse planejamento visando uma próxima temporada, o que nos leva a pensar que ele permanece no Botafogo em 2022 e também teria aprovado, a possível chegada do Fernandão. A priori está tudo muito bem encaminhado e o Fernandão então deve ser jogador do Glorioso na temporada de 2022. Esperamos um Glorioso na Série A do Campeonato Brasileiro. Estamos caminhando muito bem para isso e que a gente siga nessa pegada, certo?
Outro ponto que vale destacar aqui é justamente a situação do Diego Cavalieri e do Lecaros. Os dois foram desligados do Botafogo, conforme você bem sabe, e momentaneamente o Botafogo vai economizar até o fim da temporada R$1,5 milhão, que seria o gasto previsto com os salários do Cavalieri e do Lecaros. Então, nesse momento, o Botafogo economiza cerca de R$1,5 milhão, porém vale destacar que o Botafogo vai pagar na íntegra tanto o Cavalieri quanto o Lecaros posteriormente. A ideia da diretoria do Botafogo em chegar nesse acordo para os atletas saírem do Glorioso nesse momento é só para dar um alívio na folha salarial até o fim dessa temporada, ou seja, para ajudar o Botafogo a manter os compromissos com os atletas que vêm sendo utilizados em dia. Isso não significa dizer que o Botafogo entrou num acordo amigável, que o Cavalieri e o Lecaros vão receber menos do que teriam que receber. A única coisa que muda é que eles não vão receber nesse momento, mas o Botafogo, obviamente, tem que se comprometer em pagar tudo certinho para não gerar mais processo trabalhista. A gente sabe muito bem que o que estrangula o Botafogo são os inúmeros processos trabalhistas e essa diretoria do Botafogo, liderada pelo Jorge Braga, está se posicionando de uma maneira diferente em relação a isso. Então você alivia o caixa nesse momento em relação à folha salarial, mas tem que pagar tudo certinho conforme deve ser depois, mesmo que de maneira diluída, tá? Então o Botafogo tem que pagar para não gerar processo trabalhista. Esse é um ponto muito importante porque processo trabalhista gera penhora e penhora é uma grande dor de cabeça na vida do Botafogo. Agora, para encerrar, Fogão, vale destacar aqui também a questão do patrocinador master. O Botafogo durante muito tempo, você bem sabe, vinha destruindo a própria imagem. Os dirigentes que passaram pelo Botafogo colocavam a imagem do clube, a marca do clube, lá embaixo, na lama mesmo. E isso, obviamente, prejudicava a gente conseguir bons acordos, pensando, por exemplo, em patrocínio master. E essa nova diretoria do Botafogo, liderada pelo Jorge Braga, está encarando essa situação de uma maneira diferente. Não à toa, o Botafogo chegou a recusar uma proposta de cerca de 200 mil mensais, que daria aí num ano cerca de R$2,4 milhões. Muito aquém do que o Botafogo pode conseguir com a posição mais nobre do seu uniforme. Então a estratégia da diretoria nesse momento é conseguir valorizar a marca, mudar a imagem do Botafogo no mercado para que a gente possa conseguir patrocínios muito mais interessantes. E isso, logicamente, está muito correto. A imagem do Botafogo, que foi dilapidada ao longo das décadas, tem que ser reconstruída. E isso, claro, leva tempo. Mas a gente não pode esquecer. O Botafogo já chegou a ter um patrocínio na casa dos R$25 milhões, na época da Viton 44. O Botafogo teve um patrocínio que foi o maior da sua história e a gente, logicamente, reconstruindo a imagem do Botafogo, sabendo valorizar a posição mais nobre do nosso uniforme, podemos, mais uma vez, fechar um patrocínio que esteja de acordo com a grandeza da instituição. Então a estratégia da diretoria de não aceitar qualquer valor, conforme aconteceu no passado muito recente, está correta. E a gente espera, logicamente, que com o tempo, com o trabalho sendo realizado, a gente tenha a capacidade de voltar àqueles bons tempos de ter um patrocinador master que condiz com a grandeza do Botafogo. A gente não pode, obviamente, aceitar qualquer merreca, não é porque a gente está precisando de dinheiro que a gente tem que sair aceitando qualquer valor, porque isso, inclusive, prejudica você conseguir também acordos para as outras posições do uniforme. Botafogo, vale destacar, para a posição da manga, quando fechou agora com Estrela Bet, fechou por um valor maior, superior ao que a gente arrecadou em 2020. Imagine então quanto que a Gold Meat pagou para o Botafogo no fim da temporada de 2020, para ocupar a posição de Master. Isso aí já dá o tom, né? Já dá para saber que o valor que foi oferecido e aceito pelo Botafogo, de fato, estava muito aquém e a gente tem que mudar esse cenário. É um trabalho de reconstrução, a diretoria vem fazendo um trabalho sério, dá para perceber, e que a gente possa colher os frutos cada vez mais. Confesso que fiquei bem animado com essa atitude, porque a gente tem que saber trabalhar a marca do Botafogo. Mas eu quero saber a sua opinião, Fogão. O que você acha, o que você pensa a respeito de todas essas informações que eu passei nesse vídeo? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço novamente, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe esse vídeo com outros torcedores, em grupos do WhatsApp e redes sociais. Eu aguardo você na live de logo mais, aqui no Fala Fogão.